Então, dando sequência, eu deixei um GIF, né, aqui na qualidade 128, aqui eu até tenho a quantidade de bits de cores ali, vou deixar até o padrão. Apertei o F12, ele abriu para mim aqui o navegador e abriu aquela imagem GIF. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, só que com uma imagem PNG 32, que tem uma qualidade um pouco maior, um pouco não, bastante aí comparando com uma imagem GIF, ele vai publicar novamente aqui para mim, ó, pronto, e vai abrir para mim uma imagem em PNG. Não deu para ver, né, diferença aí praticamente nenhuma, porque não tem nada aplicado a ela, não tem filtros, não tem, por exemplo, um gradiente. Mas se eu colocar aqui um gradiente, deixa eu fazer aqui, depois eu vou ensinar vocês a trabalharem aí com esses outros modos aí de cores, né, e outros tipos aí de gradações. Mas é só para vocês verem aqui o que eu quero passar no painel ali de otimizar, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, umas 3 cores. Ok, então essa é a qualidade de um gradiente na imagem PNG. E essa é a qualidade de um gradiente em uma imagem GIF. Vamos visualizar a diferença. F12, imagem GIF. Ela aqui, ó, fica complicado de ver, né? Não sei pelo Camtasia aí, mas eu vou dar uma aproximada aqui. Ela fica com alguns serrilhados aqui, alguns traços em volta da imagem. Se você olhar bem fixo, quem fizer aí no seu monitor e olhar bem aqui, por exemplo, nessa parte verde, vai ver isso aí. Já numa qualidade PNG, ela fica um pouco melhor ali, ó, F12, olha lá, ela não tem aqueles traçados, então não fica aquele serrilhado. Se você fizer os testes, você vai ver a diferença e a importância de saber otimizar o seu projeto. Obviamente, Ctrl 0 para ajustar o zoom aqui, eu dei o comando e não falei. Obviamente que se eu preciso, por exemplo, de trabalhar com banner e esse banner não vai ter animação, eu posso usar um PNG ou um JPG, que tem melhores qualidades aqui, também dá para trabalhar beleza com ele. Eu prefiro usar o PNG. Agora, se eu preciso criar algum tipo de animação, aí não tem jeito. Lembrando que imagem com animação, banner com animação, se eu quiser fazer uma aqui, eu tenho que fazer ele, né, no formato GIF. Ou eu faço um banner, nós vamos até fazer modelos mais para frente, crio todas as imagens em PNG, exporto por Flash e animo no Flash. É uma boa ideia aí, a gente faz um bannerzinho assim mais para frente. Mas de então o painel otimizar é isso, para você configurar ele e controlar a qualidade dos objetos que você vai criar aqui no palco. Aqui do lado eu vou ter um painel de histórico, não costumo usar isso aqui, ó. Eu costumo utilizar o desfazer com Ctrl Z. O histórico é para a gente poder desfazer as ações. Então se eu for clicando aqui, ele vai desfazendo o que eu fiz, ó. Vai trabalhar com a opção de mover, com preenchimento. Então ele vai desfazendo as últimas ações em que eu fiz e refaz também aqui de acordo com essa barra em que eu deslizo. Aqui tem uma opção para você poder salvar, né, etapas. Então, por exemplo, poxa, eu fiz um banner, um layout, até aqui eu quero garantir o meu projeto. Então, se eu fizer alguma coisa errada aí depois, eu posso voltar pelo menos até aqui, porque tem um limite de tanto de vezes que ele mantém você desfazer. Então, você pode salvar aquela etapa ali e criar como se fosse um ponto um ponto, né, que você vai poder sempre estar voltando nele ali. Então, vai ser, o histórico aqui eu não costumo utilizar ele, é infelizmente a primeira vez e a única que eu vou mostrar ele aqui no Fireworks para vocês, mas não tem segredo nenhum não. E aqui sim um painel interessante, que é um painel para trabalhar com alinhamento. Então, dessa primeira parte nós temos aí 3. Eu vou fazer aqui o seguinte, né, eu vou criar um outro retângulo menorzinho, poderia dimensionar, mas eu não mostrei ainda essa opção, vocês não falei nada sobre isso, então vou fazer aqui o seguinte. Não vou nem preocupar com a cor ali não. Vou criar um retângulo pequeno aqui, vou criar outro do lado dele. Então eu tenho opções aqui para poder dimensionar. Vamos supor que fosse 2 botões ou se fosse um menu lateral e eu quisesse deixar os dois assim, ó, na mesma posição. Posso selecionar os dois e tenho aqui 2 formas de trabalhar com isso. Se vai ser relativo ao objeto ou se aqui marcado é relativo à tela de desenho, ao palco. Por enquanto eu vou alinhar um relativo ao outro, né, relativo ali aos objetos. Aqui eu tenho as opções de alinhamento, essas 6 primeiras aqui, alinhamento aqui na horizontal e alinhamento na vertical. Então se eu quero manter os dois, né, com na mesma posição na horizontal, eu clico aqui no centro, ó, que eles vão se manter na mesma posição na horizontal. Então os dois vão se encontrar na mesma posição ali na horizontal, como se fosse um embaixo do outro. Deixa eu jogar ele um pouquinho mais para baixo aqui para vocês entenderem. Então os dois ficam ali, um certinho embaixo do outro. Ah, não, mas é um menu lateral, então eu tenho que alinhar eles aqui no centro, na vertical. Os dois vão se alinhar aqui na mesma linha, aqui na posição vertical. Ah, mas é um objeto que eu queria jogar um dentro do outro. Então o que eu posso fazer aqui? Para dimensionar é o Ctrl T. Nós vamos chegar ainda, né, nesses recursos aí. Deixa eu só
colocar ele aqui com uma cor diferente para que dê para vocês entender. Então, seleciono os dois, basta eu alinhar na vertical e na horizontal. Então, um já vai exatamente para o centro do outro ali. Então, eu consigo manter os dois objetos, né, alinhados dessa forma. Toda vez que eu tiver que passar um objeto para o centro do outro, basta eu selecionar os dois e fazer isso aqui. Eu costumo muito usar outro recurso para poder posicionar. Por exemplo, às vezes é um bannerzinho, né? Fora disso aqui de alinhar, nós vamos ver na próxima aula que já está dando o tempo aí.